Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo do 27 ao 31. Jesus avisa Pedro. Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, porque as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e todo o rebanho será espalhado. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Jesus disse a Pedro: lembre-se disto, hoje à noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes, dizendo que não me conhece. Pedro, porém, repetia com mais força: eu nunca direi que não o conheço, mesmo que seja preciso morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Nesta passagem do Evangelho, o apóstolo Pedro, ele experimenta a fé emocional e ele destrói os seus princípios divinos. Pedro estava disposto a ser preso ou morrer por Jesus, mas a fé emocional, ela é destruída, os seus princípios divinos, as suas atitudes nobres são destruídas pela situação do momento. Então ele agiu pela emoção. Pedro sabia do poder, da riqueza espiritual de Jesus. Mesmo tendo todo esse conhecimento, ele negou Jesus. Então a fé emocional, ela não persiste em seus propósitos, porque ela depende da situação para ser firme. Esse mesmo apóstolo Pedro, mais à frente, ele agiu também com a fé emocional, porque ele cortou a orelha de um oficial romano que queria levar Jesus à prisão. Então ele novamente agiu com a fé emocional, pela ira, pelo ímpeto. Então ele permitiu que a emoção o dominasse e ele agiu impensadamente. O que é fé? Fé é crer na existência ou na realização de algo que nos impulsionará a realizações, ao sistema que assim nos impulsiona ao poder divino. A fé emocional, ela é frágil, ela é superficial, ela tem um caráter de fragilidade. Então ela nos traz como uma chamada de fé bumerangue. O que é a fé bumerangue? Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Ela é regida pela emoção. Se você está bem, você ama Jesus. Sua vida está de acordo com o que você programou. Se você não está bem, você já não tem tempo de oração, você não consegue buscar o Cristo na sua vida, porque você está preocupado com a sua vida terrena. Então, que estejamos atentos e vigilantes para que possamos reger a nossa vida sem ter presente ao nosso lado a fé emocional. Ela é impulsionada pelo sentimento. Quando viemos para a terra, nós temos uma programação divina. O nosso Senhor Jesus Cristo fez essa programação para cada um de nós que está encarnado. Só que nós fazemos a nossa programação individual, que é o quê? Seus desejos, suas conquistas, o livro que você vai ler, o curso que você vai fazer, a data que você vai casar, quantos filhos você quer ter. Tudo isso é uma programação individual que nós fazemos. Isso é normal. Só que muitas vezes o que nós programamos foge do nosso controle. E aí o que acontece? Há um desequilíbrio muito grande. Porque o nosso desejo não coincide muitas vezes com a programação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos o quê? Que entender e obedecer. E lutar para livrar de alguma tempestade que fluir no nosso caminho. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos direciona para que possamos buscar o nosso melhor.
Aquela dificuldade está na sua vida para o seu melhoramento. A espiritualidade não olha as conquistas materiais, ele está olhando as nossas conquistas espirituais. Por isso a nossa programação é diferente da programação dele. Então temos que entender e buscar essa força para desvencilhar das tempestades. A terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não disse que a terra, que nós não teríamos luta. Ele disse que ele estaria conosco, nos intuindo, nos apoiando e nos fortificando. Ele não falou que a terra era lugar de muitas alegrias e que não teria sofrimento. O sofrimento e a dificuldade faz parte para que nos tornemos mais fortes, mais soldados guerreiros. Se a terra é lugar de luta, de lapidação, de modelação do nosso espírito, temos que estar sempre preparados para essas batalhas. Quando uma pessoa tem na vida dela a regência da fé emocional, ela produz no espírito dela fragmentações energéticas. O que é isso? Sua fé é baseada no emocional. Então, uma hora você está bem, outra hora você está agressivo, nervoso. E nesse momento que você está agressivo, você agride as suas células espirituais, que são as que abastecem o seu espírito, a que te dá equilíbrio, a que te dá sensatez, a que te oferta tranquilidade para que você esteja forte e feliz. Por isso, muitas pessoas, de vez em quando, elas sentem um vazio muito grande, uma sensação: por que eu estou aqui na Terra? Eu não entendo a minha missão, eu acho estranho, eu não estou mais me adaptando aqui na Terra. Por que você sente esse vazio? É uma espécie de uma depressão que você sente de vez em quando, essa ausência de você mesmo dentro de você. Por que você sente isso? Porque o seu espírito está fragilizado. Porque quando o espírito ele está fortalecido, ele enfrenta tudo, ele acha tudo perfeito, natural, ele é valente. Porque nós estamos no exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente veio para a terra, nós nos alistamos no exército do Mestre Jesus. E quando um soldado se alista, ele tem que estar preparado para as batalhas. Então não vem achando que a sua vida na terra vai ser só tranquilidade. Nós vamos ter mais turbulências que tranquilidade. A tranquilidade é o momento de você recuperar para ter força para a nova turbulência. Quem aqui conhece alguma família, qualquer pessoa que não tem problema? Todos nós temos dificuldades e temos problemas. Uns maiores, outros com problemas menores, mas com naturezas diferentes. Mas todos têm problemas. Então, se somos soldados, se nos alistamos, nós estamos na batalha. E um soldado, ele tem que estar sempre pronto para esta guerrilha, tanto para a batalha íntima, que é você se lapidar, se melhorar, quanto para a batalha coletiva, que é a mais difícil ainda, porque é o reajuste nas famílias, o reajuste no trabalho, o reajuste com os amigos. Então sempre estamos nos deparando com alguém que precisamos encontrar, com os desafetos das vidas passadas, com os desalinhos, com as cobranças kármicas das vidas passadas. E esses desafios, como que eles serão enfrentados? Vocês têm que entender, nós temos que buscar as origens das dificuldades. Quando a gente busca a origem, a gente passa a entender os porquês que as situações estão difíceis. E aí teremos mais equilíbrio para buscar as estratégias para sair dessa situação turbulenta. A vida, então, nos modela. Esses desafios não são problemas, são formas de nos lapidar, de nos modelar, de nos tratar. Nós viemos para passar por um filtro,
Vamos encarar a terra como um filtro, onde nós vamos deixando a sujeira nesse filtro e nós vamos deixando os velhos vícios, as velhas estradas, as velhas atitudes e comportamentos inadequados e vergonhosos para trás. E passando por esse filtro, nós vamos estar mais fortalecidos, mais renovados, mais equilibrados e mais compreendendo mais o porquê de estarmos aqui na Terra. O maior sinal de equilíbrio de um ser é quando ele ama o que é difícil de amar, quando ele perdoa o que é difícil de ser perdoado. Aí você percebe que você está equilibrado. Quando alguém na sua casa ou no seu trabalho é agitado, tumultuado e te desequilibra, faça silêncio, fala que ele está certo, mesmo que ele esteja errado, porque você agindo assim, você está renunciando ao conflito. Que coisa linda, é renunciar. Eu não quero briga na minha casa, eu não quero conflito no meu trabalho, em nenhum local onde eu me deslocar. Então eu renuncio ao conflito, então eu me calo, então eu entrego essa situação para o meu superior, para o Mestre Jesus administrar. Tudo que nós não conseguirmos resolver, a gente entrega para o Mestre Jesus, para os nossos superiores, e isso é sinal de fé, é sinal de confiança. Senhor Jesus, eu te entrego essa situação que foge à minha capacidade, aos meus conhecimentos de resolver. E assim em oração você espera. E que sejamos dignos do merecimento que registramos. Que possamos fazer por onde recebermos a graça, que é a bênção daquilo que registramos com o Mestre Jesus. O que é o contrário da fé emocional? A fé emocional é aquela que age por impulso, pelo ímpeto do momento. Alguém falou alguma coisa com você que te desagradou. Naquele instante, você tem vontade de responder à altura. Não, eu respondi à altura, não. Para o Mestre Jesus, você se rebaixou, porque você deu munição para que o conflito aumentasse. Então você aumentou a situação conflituosa que ali existiu, não agiu com sabedoria, agiu com fé emocional, permitiu que a emoção dominasse e manipulasse você. Na semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse: Carla, eu estou entrando muito em conflito com o meu marido, todos os dias eu tenho problema com ele. E já contei, até achei engraçado, já contei até 3, para ver se a raiva passa, mas eu não aguento, eu vou lá e respondo. Eu disse para ela: você está nessa fase de contar até 3? Nós temos que contar hoje até 3.000, por que 3? E se 3.000 não resolver, 3 dias esperando. E ela parou e pensou. Eu falei: você está destruindo o seu lar, porque você tem que ser a guardiã do seu lar, o equilíbrio da sua família. O marido chega desequilibrado e você vai bater boca com ele, você vai desequilibrar e dar munição para a situação ficar mais conflituosa. Você está tornando o seu lar um campo de batalha, sem perceber. Você está desmanchando os canais de luz, de força do Mestre Jesus construído na sua casa. E assim ela foi, pensou e está agindo de forma diferente. Já me telefonou e disse que está tendo resultados. Eu falei: se cale, vá, peça permissão, saia, vai para outro ambiente, mas não permita esses conflitos, não use a fé emocional. Temos que agir com a fé madura. O contrário da fé emocional é agir com a fé madura. A fé madura é quando o espírito, ele toma a direção do corpo. Quando o seu corpo comandar o seu espírito, está errado. Porque a vida, ela é espiritual. E a terra é uma escola onde nós estamos para aprender lições que não aprendemos. Ninguém mora em escola. A gente sempre fala aqui no templo,
Se a terra é uma escola, por isso nós não moramos aqui para sempre, e ninguém fica aqui para sempre. A escola, a gente passa pela escola, tem-se aprendizado, tarefas, que são os desafios a serem cumpridos, lições serem apreendidas, e assim voltarmos para as nossas origens, que é a pátria espiritual. Isso é uma certeza que nós temos. E que possamos voltar com fé madura, com equilíbrio, com conhecimento, sem desespero, sem agitações. O espírito agitado é o espírito que está em desabastecimento. Como que você se abastece? Buscando orações, concentrações, principalmente trabalho espiritual. Porque a fé sem obras é uma fé vazia, é uma fé morta. O que adianta você ler todos os livros da biblioteca? O que adianta você ler a Bíblia, sabe, versículos e capítulos de cor, nome de todos os apóstolos, todos os mandamentos, tem um vasto conhecimento, mas não tem obras. E o que você fez? Qual foi a utilidade do seu conhecimento? Ficou guardado. Vai partir e vai ter uma grande decepção. Porque fé sem obras é fé morta. Tem que ter utilidade, nós temos que ser útil. Outra pessoa também essa semana comentou comigo: eu estou cansada das pessoas me ligarem, ficarem me pedindo favor. Eu estou cansada de todo mundo, toda hora me pede uma coisa, meu familiar é um amigo. Aí eu esperei, ela terminou de falar, aí eu falei assim: mas que bom que as pessoas te procuram. Que bom que você está servindo as pessoas. Que bom que você está no lugar de servir do que ser servido. Que você tem a sua utilidade. Porque a partir do momento que você deixar de ser útil, as pessoas não te procuram mais. Porque você não serve para mais nada. Você não tem um bom conselho, você não é uma boa companhia, você não tem boas ideias. Então você não serve. Então, quando te procurarem, diga sim, sirva, porque a utilidade é uma ferramenta importante para você se sentir vivo, sentir necessário, sentir parte da construção da missão e da caminhada que o nosso Senhor Jesus Cristo reservou para cada um. Isso é muito bom. Que possamos permitir que o nosso espírito comande o corpo. Quando você perceber que os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes não estão de acordo com a sua moral, com os bons costumes, pode desconfiar. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou usando esse tom? Por que eu estou usando essas palavras de nível baixo? Por que eu estou frequentando, tomando gosto por ambientes que não são níveis condizentes com seu perfil? Aí você desconfia, para e pensa: eu não quero ser assim. Eu não quero agir, pensar e realizar coisas dessa forma. Eu sou diferente. Eu sou do exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu tenho que agir como uma missionária, como um guerreiro, equilibrado, ser um bom exemplo. Que as pessoas se espelhem em mim e que eu não desvie pessoas com comportamentos inadequados. Que seja um bom exemplo na família, no trabalho e com os amigos. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que ninguém nos vê, que ninguém me olha, ninguém me percebe. Sempre tem alguém nos observando. Sempre tem alguém nos olhando. Então temos que ter muito cuidado com as palavras que usamos, porque podemos desvirtuar ou tirar a esperança de alguém. Usar uma palavra mal colocada, inadequada, você pode magoar, ferir o coração de alguém. Mas eu não tive a intenção. Mas foi carregado de energia negativa. Você quebrou a esperança de alguém. E aquela mágoa fica plantada por muito tempo, porque magoou a alma, o coração.
Temos que estar atentos. A pessoa pode te perdoar, mas aquele sentimento, ele fica ali. Quando a pessoa chega perto de você, você assusta de novo, achando que ela já vai te agredir. Você fica já reticente com a pessoa que foi deselegante com você. E temos que ter muito cuidado para o amor não virar ódio. Quando alguém não faz alguma coisa que te desagradou, aí você já odeia, já odeio. Você ama ela num dia, odeia no outro. Ama num dia, odeia no outro. É a fé bumerangue, é a fé emocional. Então, que não fiquemos esperando que a pessoa nos dê a resposta que a gente espera que ela nos dê. Às vezes ela ainda não alcançou o período de maturidade para agir de forma diferente. Então vamos ensinar. Agiu com agressividade, você calma. Não é assim. Espere um pouco. Se você decidir algo pelo ímpeto, as decisões impensadas, sem analisar, sem serem questionadas, elas nunca serão boas decisões. As boas decisões são aquelas que nós analisamos se vamos ferir alguém, se vamos ferir a nós mesmos, os nossos princípios, e assim será uma boa decisão. Analisa, pensa, questiona, para que não tenha uma fé emocional levada pelo fulgor da situação, e sim uma fé madura, respeitosa, equilibrada, que você terá orgulho de você mesmo de ter agido daquela forma, de forma sensata. Então, tem algo para decidir, está em dúvida, não decida hoje, pense mais, que leve anos, mas não decida se tiver dúvida, porque pode ser uma decisão que te levará a colheitas que não serão boas. E nós somos os gerenciadores do nosso destino. Nós somos o comandante da nossa missão, da nossa história. Por isso, temos que agir com sensatez e equilíbrio, não tomando jamais decisões precipitadas que nos leve sempre a pedir desculpas, a magoar alguém. Amar não é sentimento, amar é decisão. A decisão de desejar ao outro aquilo que você deseja que seja feito por você. Amar não é afinidade, é consideração, é respeito. Quando você tem consideração e respeito pelo outro, de saber ouvir, de saber permitir que ele se expresse, é sinal de amor. Então o amor pode estar transformado em vários outros sentimentos que aflorarão do seu coração, quando você externiza a sua emoção. E Jesus, ele não precisa de defesa. O que percebemos hoje? Várias casas religiosas, onde as pessoas tentam provar que a sua é melhor do que a outra, e brigam defendendo a sua casa religiosa em nome de Jesus. Jesus não precisa de defesa, ele já é a luz plena, ele já é o grande exemplo. Então a pior forma de você se defender é utilizar o nome dele de uma forma inadequada, imprecisa, e assim você está provando para você o seu próprio desequilíbrio. Cuidado para não dormir. É uma passagem do Evangelho muito marcante, interessante. Quando Jesus sobe ao monte, ele chama 3 dos seus apóstolos, ele chama Pedro, Tiago e João. E ele estava sentindo um mal-estar, uma agonia muito grande, e ele sobe para orar. Chegando, aí ele pede para os apóstolos vigiarem. Quando ele desce, Jesus vê que os apóstolos dormiram, e ele chama a atenção: vocês dormiram, estejam atentos, eu vou subir novamente, estejam atentos. Jesus sobe, faz as suas orações no monte. Quando ele retorna, os apóstolos estão novamente dormindo. O que é esse dormir? Porque Jesus falava em parábolas. O que é esse dormir?
é estar desatento para as coisas que estão acontecendo à sua volta, desatento para buscar o seu trabalho espiritual, para as suas orações, no trato com o outro, no jeito de ser, nas palavras usadas, porque o inimigo ele chega quando você está dormindo. O dormir é estar desatento para sugestões inferiores que podem chegar na sua mente, colocando ideias que na verdade não são suas, sentimentos, sensações e desejos que não são seus. São sugestões do mundo inferior, porque ele deseja desviar os soldados do Mestre Jesus para enfraquecer o seu exército. E por falar em exército, como eu falei anteriormente, que alistamos no exército do Cristo, se formamos uma grande família universal no mundo todo, e que não possamos denegrir a imagem de ninguém, criticar, condenar, julgar ou tirar a esperança de alguém. Porque quando você fragiliza um soldado do Mestre Jesus, nós estamos enfraquecendo o exército dele. Você quebra a corrente magnética que foi formada. Então, aqui no templo, quando você critica, diminui alguém, você está diminuindo a obra do Mestre Jesus. Então, que possamos trocar a estratégia. Em vez das críticas demolidoras, inferiores, estenda a mão, ensine, não permita que ele caia. E assim nós estamos o quê? Fortalecendo o exército do Cristo, para que o mundo inferior não vença, não destrua os lares, não destrua a capacidade que nós temos de luta, batalha e firmeza, para que possamos estar determinados a cumprir a nossa missão com equilíbrio e sensatez. Então temos que estar atento e não dormir igual. Nós temos vários exemplos, né? No início que eu falei do apóstolo Pedro, que cortou a orelha de um oficial romano, os 3 apóstolos dormiram. Então temos grandes exemplos no Evangelho do que não deve ser feito. Que possamos fazer o melhor em nós mesmos para que possamos nos fortalecer. Não basta ter uma caminhada religiosa, você tem que se transformar. O caminho que você seguiu, ele tem que te lapidar, lhe modelar, te tornar uma pessoa melhor. Se você tem uma caminhada religiosa, qualquer uma, que todas são grandiosas, porque foram permitidas pelo Mestre Jesus, a caminhada que você escolheu, aí você observa, eu estou do mesmo jeito, eu estou com o mesmo comportamento, utilizando as mesmas palavras, eu não estou evoluindo, eu não estou me lapidando, eu não estou melhorando, então algo está errado. Você tem que avaliar e buscar uma estratégia melhor para você perceber o que é que pode ser feito para você mudar de posição mental. Algo não está bom. E Jesus, ele veio reconciliar, restaurar e reconstruir homens. E nós somos os homens que ele escolheu e permitiu que viéssemos fazer a travessia terrena para essa mudança. E que possamos permitir que as suas palavras, que as suas energias entrem no nosso espírito, fortaleçam o nosso espírito e que sejamos restaurados e reconstruídos, porque ele permite que tenhamos sempre novos recomeços. Você agiu de forma inadequada na sua casa, com seu marido, com seu filho, no seu trabalho? Pense, analisa, se reconstrua, se restaure e recomece de novo. Então, quase todos os dias fazemos pequenos recomeços. Eu não quero agir assim, eu não quero pensar assim. Esse é um questionamento importante que devemos fazer conosco, cobrando de nós mesmos essa postura melhor. Que possamos fazer essa autoavaliação diária, semanal. Como eu fui?
Fui um bom missionário, um bom soldado do nosso Senhor Jesus Cristo? E assim você vai se avaliando, se lapidando e se moldando para ser um ser melhor. Um exemplo também é no casamento, num relacionamento, um casal entra em conflito. Vão separar, vão vender as coisas, vamos dividir, por quê? Porque é a decisão mais fácil, é a mais rápida. Vamos separar. Mas não é a mais sensata. Essa é a fé emocional, né, que foi falado. Vamos separar. A fé emocional te leva a decisões rápidas, impensadas, que incapacitam seu espírito do raciocínio lógico e equilibrado com Cristo. E a fé madura, sensata, equilibrada, vamos analisar, vamos verificar a origem do problema, aonde nasceu esse problema, vamos tentar vencê-lo juntos. O que não está bom? Vamos reconstruir juntos. Por isso temos casamentos que não duram um ano, relacionamentos, empregos, amizades que duram pouco, a durabilidade é pouca, porque a atitude é impensada e se torna inadequada e incapacita o seu espírito de distribuir a energia boa que o Mestre Jesus deposita em nós todos os dias. As emoções divorciadas da razão, ela se torna uma arma muito perigosa, uma arma de destruição. Então, as emoções, elas têm que estar conciliadas com a razão. Quando formos tomar alguma decisão, emoção para você ter sentimento e pureza, e razão para você ter equilíbrio e certeza. E assim, agindo dessa forma, teremos o quê? Uma associação da razão e emoção agindo em conjunto para que possamos tomar as melhores decisões e conduzir os nossos destinos de forma fortalecida e equilibrada. E para finalizar, o mundo está disperso. As mentes estão dispersas, porque com a tecnologia de hoje foi colocado muitas formas de tirar nossa atenção. E nós temos que estar atentos para estas ferramentas de distração. E procurar o que é produtivo, o que é útil, o que é valoroso, o que é importante, o que é tesouro verdadeiro que vai compor você como um ser forte para enfrentar as suas tempestades de forma equilibrada. Porque a responsabilidade nossa com o nosso espírito, ela é muito grande. Viemos para ser vitoriosos. Viemos para ser instrumento da espiritualidade, fortalecidos na fé, e temos toda a condição de enfrentar todo e qualquer desafio, tempestade que vier a nos tirar a paz, nos tirar o equilíbrio e nos causar transtorno. Temos que atrair a energia positiva, trabalhar eliminando a energia negativa e nos fortalecer na oração com boas perspectivas de alegria, equilíbrio e amor.